Quando chegaram às terras brasileiras, os portugueses carregavam o cheiro terrível de quem passara várias semanas no mar, mas por isso não se aproximavam da água. Esta seria uma situação estranha para nossos nativos, considerando que os tupis lavavam seus corpos mais de 10 vezes no mesmo dia. Da mesma forma, os índios, que também fizeram contato com os portugueses, usavam pastas, tacos, sabonetes e pós para abafar o próprio odor corporal. Nos tempos antigos, os egípcios resolveram o mesmo problema com banhos frequentes, acompanhados pelo efeito astringente de óleos, gorduras e sabonetes aromatizados. Por outro lado, os romanos tentavam disfarçar o cheiro com pequenas almofadas que eram colocadas junto às axilas. Já na Europa moderna, os perfumes tentaram, mas nem sempre conseguiram resolver efetivamente o desenvolvimento da transpiração. Entre tantos aromas e banhos, o primeiro desodorante da história surgiu apenas no século XIX. Em 1888, o desodorante americano Moon misturou um tipo de cera com óxido de zinco, que tinha um efeito antimicrobiano limitado. Alguns anos depois, em 1903, Everdry Sempre Seco foi o primeiro desodorante com uma solução aquosa que poderia prevenir a transpiração corporal. Já nesta fórmula tivemos a presença de sais de alumínio, que ainda hoje compõem a maioria dos desodorantes. Atualmente, temos alguns tipos e marcas de desodorantes que prometem atender o perfil específico de seus consumidores. Ao mesmo tempo, outros tipos de desodorantes prometem reduzir as agressões que podem ser causadas pelo próprio uso do desodorante. Atualmente, o pão é o alimento mais popular do mundo, sendo produzido em quase todas as empresas. No entanto, nem sempre foi feito o mesmo e nem sempre parecia o mesmo. Com o tempo, sua produção foi mudando até chegar ao que temos hoje. Há estudos que indicam que os pães começaram a ser feitos há cerca de 6.000 anos na região da Mesopotâmia, onde hoje se localiza o Iraque, e foram difundidos por várias civilizações da antiguidade. Este pão era o resultado de uma mistura seca, dura e amarga feita de farinha de trigo. O surgimento do pão está intimamente relacionado ao processo de sedentarização humana, quando se iniciou o desenvolvimento da agricultura, sendo o trigo um dos cereais resultantes dessa atividade produtiva. O processo de fermentação foi uma técnica desenvolvida pelos egípcios por volta de 4.000 a.C. que deu ao pão a aparência que conhecemos hoje. Por ser um produto alimentício extremamente necessário, também é usado como moeda há muitos séculos. Há indícios de que os faraós a utilizavam como meio de pagamento por serviços prestados. Em Roma, o pão fazia parte da política de panes e circenses, pão e circo, que os imperadores usavam para manter a população aparentemente satisfeita, distraindo das lutas de poder e das condições de vida a que as pessoas eram submetidas. O trigo foi distribuído em exposições públicas pela administração do império. Na Idade Média, o pão era feito à mão em casa pelos camponeses. As limitações agrícolas e técnicas que essa classe social possuía não permitiam a produção de pães fermentados, resultando em um produto de menor qualidade. Situação diferente foi vivida pelos senhores feudais, que consumiam pastéis de melhor qualidade feitos nas padarias do castelo. Nesse período histórico, surgiu também a figura do padeiro, que aos poucos passou a se organizar em corporações artesanais, administrando assim o processo de produção de alimentos e desfrutando de certo prestígio na corte. Com a Revolução Industrial, a produção de pão recebeu um forte impulso, quer no aumento das terras destinadas ao cultivo do trigo, quer no desenvolvimento da técnica de moagem de grãos em moinhos, passando de moinhos de tração animal ou humana para moinhos a vapor, que começaram a surgir em 1784. A produção em grande escala que se fazia destinava-se a alimentar prioritariamente a classe operária, que crescia nas cidades industriais e criava as condições para a produção em grande escala. O pão chegou a ser um dos motivos da eclosão da Revolução Francesa. Tendo sido um alimento básico da dieta da população francesa durante séculos, um declínio acentuado na produção de cereais tornou os alimentos caros e escassos. Esta foi uma das razões que levaram à revolta da população francesa e à queda do rei Luís XVI. Hoje, o pão está espalhado por todo o mundo. A sua produção envolve vários métodos diferentes, resultando numa enorme variedade de tipos e qualidades de pão.
Apesar desses desenvolvimentos, grande parte da população mundial ainda não tem acesso diário a esse alimento. A pipoca é tão popular quanto o próprio cinema e é um alimento apreciado por muitas pessoas ao redor do mundo. Seu preparo simples e o sabor do milho despertam o interesse pelo consumo dessa fonte de energia e muitos carboidratos. A pipoca é geralmente oferecida em parques temáticos, festas infantis e eventos. De certa forma, o consumo desta iguaria está muitas vezes relacionado com situações festivas e descontraídas. Percebendo como é fácil de obter, muitos questionaram quem originalmente teve a ideia de aquecer grãos de milho secos para descobrir o alimento em questão. Na verdade, não há registro que especifique o ano ou quem foi o responsável pela invenção da pipoca. No entanto, a evidência mais próxima da origem desse alimento sugere que a população americana teria experimentado primeiro, pois o milho fazia parte de sua dieta de várias maneiras. Algumas pesquisas sugerem que a primeira pipoca surgiu do cozimento de milho inteiro, deixado ao lado do calor de uma fogueira. Só depois os grãos começaram a ser separados para a produção exclusiva de pipoca. Mesmo ali não podemos imaginar que a pipoca pré-colombiana fosse temperada com sal e manteiga, que são comumente usados em nosso modo de preparo. Os nativos americanos usavam ervas junto com o milho. Em algumas culturas americanas, o milho era uma fonte alimentar tão importante que eles acreditavam que esse alimento teria uma forte ligação com as divindades que organizavam seu mundo. De acordo com tradições antigas, o grão de milho mantinha o espírito dentro. Com isso, uma vez que o grão foi aquecido no fogo, esse espírito foi provocado a ponto de estourar. Essa seria uma explicação mítica do processo de transformar milho em pipoca. Na verdade, cada grão de milho armazena uma pequena quantidade de água. Então, quando aquecida, essa água se transforma em vapor e cria pressão que faz com que o milho estoure. Nutricionalmente, a pipoca, quando não é rica em sal e manteiga, pode ser uma fonte alimentar de baixa caloria, rica em proteínas, ferro e fibras. Rebelião, personalidade, história. Essa pode ser uma das poucas palavras que podem definir o significado das tatuagens entre nós. No contexto da sociedade atual, o individualismo levará muitas pessoas a fazer da sua pele um lugar para registrar pensamentos, valores ou simples vaidade. Um dos registros mais famosos de tatuagens é o do capitão inglês James Cook quando tentava fazer contato com os nativos do Tahiti. As pessoas da região referiam-se ao costume de pintar definitivamente a pele como tatal, por causa do ruído produzido pelas ferramentas usadas para fazer suas tatuagens. No entanto, não podemos dizer que eles foram os primeiros a desenvolver esse tipo de hábito. O homem de Otzi, com mais de 5.300 anos, é a inveja de todo amante de tatuagem hoje. Mais de 50 tatuagens foram encontradas em seu corpo, que, segundo alguns cientistas, tinham um significado religioso. A prática da tatuagem também foi registrada entre os egípcios e os pictos, uma antiga civilização do norte da Europa. No Brasil, várias tribos indígenas usavam tatuagens em seus corpos. Os Vaujás e Cadivéus são alguns dos povos indígenas que utilizaram uma imagem definitiva para expressar ritos de passagem e respeito a determinados elementos naturais. Apesar da existência de tatuagens, esse costume não foi promovido pelas culturas indígenas. Foram os marinheiros ingleses através do contato com os polinésios que espalharam a prática pelo mundo. Reproduções de animais marinhos, crânios e navios demonstraram as aventuras desses homens que mergulharam no mar. Sendo os mesmos sujeitos com pouca influência financeira ou social, eles popularizaram as tatuagens em guetos, bordéis e tavernas frequentadas por serrões, ou seja, vagabundos, lutadores de rua, criminosos e prostitutas. Seu tom competitivo quebrou barreiras e se tornou símbolo de ousadia e personalidade. Motivações íntimas, sutis também incorporaram o mundo da tatuagem. Mesmo homens e mulheres mais velhos tatuam seus corpos hoje. Deixou de ser um elemento exclusivo da cultura juvenil para se tornar uma forma de expressão da subjetividade. Então pessoal, o que acharam do vídeo de hoje? Diz aí nos comentários. E até o próximo vídeo.